boa tarde, amigos, novamente no mesmo propósito, no mesmo canal. Há uma pergunta de Davi Rocha. A pergunta dele é a seguinte: pode me tirar uma dúvida sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22, que é: passemos para o outro lado do lago e partir para o outro lado. Então a pergunta dele é: onde era esse lago? E Jesus queria passar para o outro lado com qual objetivo? Bom, então algumas perguntas. Para responder essa pergunta, Davi, eu vou dizer o seguinte: essa passagem, ela se encontra nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por que sinótico? É porque eles têm ligação, eles têm assuntos que são correlatos, que são assuntos que se unem, são assuntos iguais, embora as palavras sejam diferentes, mas são assuntos iguais. Diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João é o único evangelho que não é sinótico. Ele não tem repetições de assunto como tem os outros evangelhos com ligação. Pode até repetir assunto, mas os assuntos deles são diferentes. Segundo comentário, é sobre a tua dúvida. Eu quero ler aqui a passagem de Lucas, capítulo 8, no verso 22, que diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. Então, todas as vezes que a gente deparar com uma questão, a gente precisa ler contexto, que são imediatos, e os contextos remotos, que é contexto, tudo aquilo que está tecido no texto, né? E aqui a gente vai encontrar também os outros evangelhos. Quando eu tenho dúvida em uma passagem, e essa passagem está correlata com os outros evangelhos, que são no caso dos evangelhos sinóticos, é importante, Davi, que eu leia os três evangelhos e faça a comparação da mesma passagem. E cada evangelho vai ter detalhes diferentes da mesma passagem. Isso é bom? Claro que é bom, porque nos vai dar uma compreensão maior. Qual o objetivo de Jesus? O que Jesus queria fazer? Essa é a pergunta do Davi Rocha. O que Jesus queria fazer do outro lado? Para responder isso, parece uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta complexa e muito boa. Aqui, nesse evangelho, nós estamos chegando quase no final da missão de Jesus na face da terra. Faltava pouco tempo de Jesus ser morto em Jerusalém e depois ir para o céu. E era já o finalzinho praticamente do seu ministério. E Jesus também já estava cansado fisicamente do trabalho que ele vinha desenvolvendo, de tanta multidão que o rodeava. E ele queria descansar. E não havia como ele descansar se fosse dentro do próprio Israel, dentro da Palestina, do lugar que ele morava. E várias vezes ele foi para um outro lugar. Ele atravessou o mar ou o lago e foi para outro lugar, tentando sair um pouco ou se distanciando da comoção da multidão, para simplesmente ficar um momento só com seus discípulos, dar uma descansada, dar uma relaxada. Só que para onde Jesus ia? Jesus foi para Gadara, ou Gessara, né? Nós temos algumas dúvidas nos evangelhos sinóticos. Ele foi para Gadara ou Gessara. E onde era essa cidade? Essa cidade ficava do outro lado do lago. Que lago é esse? Lago de Genassaré, o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, o mar de Quirinete. São 4 nomes do mesmo lugar. Já vou te responder para depois dizer o que Jesus queria fazer lá. Esse era o mar da Galileia, chamado de mar, mas na verdade, que a Bíblia chama de mar da Galileia, de mar de Quirinete, de lago de Tiberíades, de lago de Genassaré, era na verdade uma extensão do Rio Jordão na sua maior dimensão. O Rio Jordão, ele corta Israel do norte ao sul. Ele vem lá da montanha do Hermon. Na geografia a gente vai ver isso. Aí começa a se formar e vem crescendo até chegar na sua maior extensão, que é o tal do Mar da Galileia.
Então você já viu que o Mar da Galileia, na verdade, ele não é um mar, é um lago grande, que era uma maior extensão, que aonde o Rio Jordão, ele reunia uma maior quantidade de água e formava um grande lago. E esse lago, por ser tão extenso e por sua volta ser cercada de areia, muitas das vezes, até na própria Bíblia, ele era chamado de Mar da Galileia. Então é o mesmo mar. Quando Jesus atravessava o lago ou o Mar da Galileia, ele poderia ir ou para o lado das 10 cidades chamadas Decápolis, Deca, a palavra Deca no grego é 10, e Cápolis, cidade, 10 cidades. Havia 10 cidades que formavam um conjunto de cidades estrangeiras do outro lado do lago. Então Jesus saía de Israel e ia para as Decápolis. E dentro da Decápolis estaria a cidade de Gadara ou Gessara. Jesus ia para lá, principalmente porque lá não era Israel. Ele queria sair um pouco de Israel para poder ter um pouco de privacidade com seus discípulos para descansar e dar uma grande notícia que em outra ocasião eu vou falar. Lá em Mateus 16 ele vai dar grande notícia com seus discípulos, mas em outra ocasião eu vou tocar nesse ponto. Aí nessa ocasião ele aproveitou, não era o seu objetivo, mas aproveitou e repreendeu um demônio que havia num homem chamado de Gadareno por morar em Gadara. Aí tirou aquele demônio, todo mundo já conhece essa história, mas aí em vez dele ficar sozinho e descansando, aí houve um grande problema que ele foi até expulso daquela cidade, tornou-se uma comoção muito grande em volta dele e teve que voltar de novo. Então não deu para ele descansar. Amém? Que Deus abençoe.